Você quer investir em ações na bolsa de valores, mas quando você abre a tela do seu computador, o seu home broker, a sua plataforma, você fala assim: ué, qual ação eu compro? O que eu tenho que escolher? Ou melhor, como que eu encontro boas ações na bolsa de valores? Bom, nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho de seleção de ações, vou te dar algumas dicas de ações para você poder aplicar e depois desse vídeo você vai ter uma capacidade intelectual de simplesmente já saber selecionar o que faz sentido e dentro do momento que nós estamos, qual ação escolher e principalmente qual ação não escolher. E já convido aqui, se esse vídeo fizer sentido para você, eu já convido você a apertar o joinha aqui nesse videozinho, que eu tenho certeza que o que eu vou te entregar agora é um material extremamente transformador. Danilo, quero escolher empresas para colocar na minha carteira. Como que eu escolho? Como que eu separo ali boas empresas? Primeiro cenário é você começar a entender os setores econômicos. Primeiro ponto, Danilo, o que é eu investir em uma empresa? Quando você investe em ações, é você ser dono de uma empresa. Se você, independente da tua cidade que você trabalha aí, mas provavelmente talvez você já foi ou já passou na frente de uma agência de banco, talvez você já foi em um supermercado e comprou ali uma pizza, uma lasanha da Sadia, você já comprou uma carne, talvez você já usou um cartão de crédito do Itaú, do Banco do Brasil, do Nubank, talvez você já tenha usado algum serviço de uma empresa, ou melhor, você provavelmente usa o serviço de uma empresa. A camiseta que você utiliza, você tem uma empresa por trás. Então, quando você fala de investir em ações, nada mais é você comprar projetos, nada mais é você do que investir em uma determinada empresa. É você se tornar sócio, é você se tornar dono. E aí, quando eu falo você se tornar dono daquela empresa, você tem dois lados, o lado bom e o lado desafiador. Qual é o lado bom? Se a empresa ela tá prosperando, se a empresa ela tá crescendo, parabéns, você vai ser beneficiário de tudo isso, com o crescimento da empresa, com o desenvolvimento da empresa, com o recebimento de dividendos, você vai ter N pontos positivos. E porém, se você selecionar empresas ruins, uma empresa que está endividada, uma empresa que não cresce, que tem uma má gestão ou um determinado momento econômico, aquela empresa vai cair. E para você começar a escolher uma determinada empresa, você precisa entender os setores econômicos. O que são os setores econômicos? Como eu falei para você, você tem bancos, talvez você já abasteceu o seu carro, provavelmente, lógico, né? Se você tem carro, você já abasteceu ele, né? Num posto de combustíveis da Shell, da Petrobras. Então, quando a gente fala de setores econômicos, existem empresas em áreas diferentes da economia, desde a área de varejo, de construção, de consumo, de alimentos, de saúde. E quando você seleciona empresas, é importante você saber os setores econômicos para você poder investir. E com isso, nós temos basicamente aqui dois setores da economia para você poder investir. Setor número 1 são os setores cíclicos. Esses setores, eles dependem de ciclos econômicos. São setores que têm ações, que têm empresas com alto poder de crescimento, alta valorização. Na bolsa de valores, você tem aquelas empresas que crescem absurdamente. Às vezes você vê uma notícia: a ação subiu 100%, subiu 50%, subiu 70%. Danilo, é possível eu investir em uma ação e meu patrimônio subir 50, 100, 80, 200%? Claro que é possível. Eu tô falando de uma empresa que está dentro de um setor cíclico. Então, o que é um setor cíclico para a gente poder ter uma ideia? Às vezes um setor cíclico vai depender de taxa de juros, às vezes o setor cíclico vai depender de uma política econômica, um setor cíclico vai depender, das vezes, da cotação do dólar. Então, quando a gente fala de setor cíclico, é o que muda dentro de um setor que vai beneficiar ou não. Um exemplo, se você pegar agora aqui e tiver uma redução drástica ali, um exemplo na parte dos juros. Hoje o Brasil trabalha na taxa de juros entre 14% a 15%. Se você diminuir a taxa de juros, quais são alguns setores que vão ser beneficiados? Alguns exemplos: setor de construção, porque o financiamento vai ficar mais barato. O setor de varejo, hoje empresas como Arezzo, empresas como Lojas Renner, empresas como Casas Bahia, empresas que trabalham com varejo, elas pegam dinheiro emprestado, a margem de lucro é extremamente espremida porque a taxa de juros é muito alta. Então, quando você tem uma redução da taxa de juros, você tem algumas empresas que podem ser beneficiadas nesse ciclo econômico, quando você tem uma porrada, uma forte valorização. Agora, olhando por um outro lado, você também tem outros setores da economia,
Qual que é esses outros setores da economia? São os chamados setores defensivos. O que é esses setores defensivos? São setores muito mais previsíveis. São setores que têm uma rentabilidade ali um pouco mais, que não interfere tanto do cenário econômico. Vou te dar um exemplo. Empresa de energia elétrica. Pode ter crise, pode ter guerra, pode ter Covid. Você tá aqui, ó. Provavelmente ou você tá me assistindo esse vídeo num canal do YouTube ou você tá assistindo no computador. E para isso acontecer, ter uma energia elétrica que abastecer os seus computadores, ter uma energia elétrica gravando essa câmera. Então, independente de quem é o presidente, independente de o que tá acontecendo no mundo, são empresas que são mais defensores, setores mais defensores ali. Não são aquelas empresas que vão subir 30, 40, 50, 60%. São empresas que elas vão ter os seus crescimentos constantes, regulares, previsíveis e vão te dar renda. Então, quando que você seleciona boas ações em empresas, é justamente você saber fazer a mescla desses dois setores. E aí você pode falar assim, tá, Danilo, tô começando a entender. Tá fazendo sentido aqui pra mim. Se tá fazendo sentido aqui pra mim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um mergulho um pouquinho mais profundo. Onde, Danilo? Nos setores da economia. Vou falar um pouco mais de setores cíclicos e setores defensivos para você. Vamos lá. Falando daqui um pouquinho mais de setores cíclicos. Danilo, quais são os setores cíclicos? Quais são os setores que podem ter uma porrada, que podem ter fortes oscilações? Eu dei alguns exemplos, mas agora vamos listar. Empresas de varejo, empresas que trabalham ali com comércio eletrônico, físico, online, empresas no ramo de construção civil. A gente está no momento do Brasil, como esse vídeo aqui ele é um vídeo para você assistir a qualquer momento dos teus estudos, a gente está no momento do Brasil em que a taxa de juros, ela saiu lá de baixo e explodiu, subiu muito forte. Tá batendo lá bateu na casa dos 15, caiu um pouco e tá com perspectiva de continuar caindo. A taxa de juros caindo, quais são os setores que ela podem se beneficiar? Construção civil. Se hoje você quiser comprar uma casa e financiar com a taxa de juros a 15% ao ano, é inviável, é muito caro. Se você for lá, faz o seguinte, vai lá na concessionária aí perto da tua casa e tenta, fala assim, cara, eu quero comprar um carro. Eu vou dar o mínimo de entrada e eu quero financiar o restante. E veja depois quantos carros você vai pagar só de juros. Então, quando você tem um setor da economia em que tem setores cíclicos que vão ter interferências, seja numa mudança da taxa de juros, seja numa movimentação papel e celulose, olha aqui alguns outros exemplos aqui para vocês. Construção civil, mineração e siderúrgica, papel e celulose, petróleo e gás. Recentemente nós tivemos a guerra entre Estados Unidos e Irã. O que aconteceu com o preço do barril do petróleo? Explodiu. Então é um setor cíclico que o preço do barril do petróleo subiu, a Petrobras subiu, depois caiu, a Petrobras despencou. Então são ações mais voláteis. Fica aqui comigo que eu estou aprofundando aqui em setor cíclico, vou aprofundar aqui em setores mais defensivos e depois vou te dar algumas sugestões de ações para você poder também entrar, tá bom? Qual ação que você recomenda eu entrar? Já vou te falar já. Mas vamos lá. Então você entendeu o que são ações mais voláteis, elas podem subir e cair. Um exemplo, no Brasil, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, ou antes das eleições ou depois das eleições, se você tem uma mudança de um presidente, você vai entrar em alguns ciclos econômicos diferentes, de mais gastos do governo ou mais cortes das suas despesas. Isso interfere em ações também do ciclo de setores cíclicos da economia, ou seja, pode ter uma alta volatilidade. É importante eu ter ações só desse setor? Não. É importante você ter uma separação, juntar um pouquinho com outra, saber fazer uma combinação para no final das contas o teu dinheiro crescer. Esse é o grande objetivo. Decidir investir em empresas. Parabéns! Vamos te dar os parabéns? Hoje pouquíssimas pessoas têm investimento. Se você já se tornou um investidor, você já merece ali um troféu de pessoa diferenciada. Agora, quando você investe, teu único papel é fazer teu dinheiro sair do ponto A, chegar no ponto B. Seja colocando em setor defensivo, seja colocando em setor cíclico, seja fazendo operações mais longo prazo, mais a curto prazo, não importa. No final das contas passou um tempo, teu dinheiro subiu ou caiu. O mais importante é você ter uma combinação para quando cair pouco e quando subir muito. Então você tem que ter esse jogo de cintura, beleza? Danilo, e agora? Eu quero falar um pouquinho sobre um setor defensivo. São aqueles setores que têm mais estabilidade quando a gente tem crises. Exemplo, setor de energia elétrica. O que significa o setor de energia elétrica? Empresas transmissoras, geradoras e distribuidoras de energia. Aconteça chuva, aconteça sol, aconteça guerra, muda presidente, não muda presidente, tá lá, você vai ter energia. São empresas que pagam muitos dividendos, são empresas em que ela te dá ali uma possibilidade de um ganho regular na tua grana. Um outro setor, saneamento básico. Você vai pegar ali um exemplo, uma Copel, você vai pegar uma Sabesp, você vai pegar empresas
empresas que cuidam ali da parte de saneamento, água, tratamento, esgoto. São empresas que quando elas fazem contratos ali com o governo daquelas cidades, elas ficam 20 anos, 30 anos e obviamente só tem a manutenção, tem um investimento um pouco reduzido. Setores farmacêuticos, setor de previdência e seguro. Pô, Danilo, eu comprei um seguro de vida. Oh, legal! Você vai pagar teu seguro por 20 anos, por 30 anos. São setores altamente resilientes. Breve curiosidade, você já ouviu falar de um cara chamado Warren Buffett? Eu tenho um carinho muito grande, o meu primeiro livro de investimento que eu li na minha lá ele conta tudo, mas resumo da história. O Warren Buffett, ele se tornou o maior investidor do mundo, já chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, e ele começou investindo ali, quando ele começou a entender muito o jogo, era empresa de seguradora. Por que seguradora? Porque ele investe, a seguradora, ela segura, um exemplo do teu carro. Você tem carro, eu tenho um carro há mais de 10 anos. Eu nunca precisei acionar um seguro, ou seja, eu nunca bati para dar PT e nunca fui roubado. Ou seja, eu tô 10 anos pagando um carro, um seguro e nunca usei. Pode ser que às vezes de 100 pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, talvez uma ou duas vão ter que acionar o seu seguro. Então a seguradora, ela tem um fluxo de caixa muito grande, ela recebe muito dinheiro. E sabe o que a seguradora faz com esse dinheiro? Ela investe. E muito. Aqui no Brasil as seguradoras ganham muito dinheiro com a taxa de juros em alta ou a taxa de juros em queda. Setor financeiro, mais um. Bancos. Hoje o Brasil ele é monopolizado por poucos bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, BTG Pactual, Bradesco. Você tem ali alguns poucos bancos. E o brasileiro, cabeça muito aberta para você ouvir, tá? De coração muito aberto. O brasileiro não tem educação financeira. Sabe o que o brasileiro faz? Aquilo que cabe no bolso dele. Eu consigo pagar uma parcelinha de um financiamento? É aí que eu vou entrar. O que acontece? O brasileiro paga juros demais pros bancos. Hoje, se você pega ali uma casa, se você financia uma casa de 300 mil, você paga 700. Uma casa é tua e duas casas é do banco. Se você entra no cheque especial, você tá pagando porrada de juros. O que eu quero dizer com isso? Não tô entrando aqui pelo lado da vítima. Tô entrando aqui quando você se torna dono de empresas, você vai receber dinheiro com isso. Qual que é o grande lance? É você saber investir nesses setores, saber fazer uma combinação entre elas. Tá, Danilo, tô entendendo, tá show de bola. Então se você tá entendendo, pega a tua mão, dá 2 cliquezinhos aqui embaixo no joinha aqui e aproveita e se inscreva no canal que eu não terminei aqui. Agora eu vou te falar uma coisa muitíssimo importante. Como que eu escolho ações? Eu entendi ali que eu tenho um setor cíclico e eu tenho um setor ali da economia que muda regularmente, né? Eu tenho setores ali mais perenes. Como que eu escolho ações? Seguinte, te dar algumas sugestões aqui para você poder escolher ações. Mais uma vez, vamos fazer um breve alinhamento. Eu, Danilo Zanini, sou um profissional do mercado financeiro. Eu tenho uma certificação chamada CNPI, Certificado Nacional do Profissional de Investimentos. Eu posso recomendar você comprar uma ação, a ação A, B, C e D. Eu faço isso a minha vida inteira. Eu construí um escritório de investimentos onde que eu gerenciava 500 milhões de reais, mais de 15 mil clientes e investidores eram clientes do meu próprio escritório. E no momento da minha jornada eu encerrei o ciclo, vendi meu escritório para outros executivos ali. Então assim, ao longo da minha vida eu vim construindo um embasamento de falar o que você pode ou não comprar. Não é qualquer pessoa dentro do mercado financeiro que pode fazer isso, e eu posso. Então eu vou te dar uma sugestão. Tô começando a construir minha carteira. Quero ter alguma orientação ou alguma dica. Show de bola, você tá no lugar certo. Eu vou te falar agora aqui 5 empresas para te dar uma clareza. Vou te dar 5 empresas, sabe para quê? Para você ir lá no Google e pesquisar o RI da empresa. Para você abrir a tua plataforma gráfica, colocar o gráfico ali da tua empresa e pesquisar. Então vamos dar uma olhadinha aqui. 5 empresas para você poder começar a escolher as suas ações. Banco Itaú, BB Seguridade, Taesa, Vale e Klabin. Vamos por etapas aqui. Banco Itaú é o maior banco privado do Brasil. Ela está no setor defensivo, o setor financeiro é o banco que mais cresce, o banco que paga dividendos todos os meses. Investidores que investem nesse banco têm grandes rentabilidades. Então você tem uma empresa do setor defensivo e a segunda é uma empresa de seguros. BB Seguridade, BBSE3. É uma ação líder no segmento de seguros e previdência. É uma empresa que tem alta
alta previsibilidade, ela ganha muito dinheiro e ela distribui muito dinheiro para os seus investidores através do negócio chamado de dividendos. Uma terceira empresa do setor defensivo para você poder investir e também ter uma clareza ali no teu patrimônio. A Taesa, que nada mais é uma empresa que atua na transmissão de energia. O que acontece? Ela leva energia de um lado para o outro e ela é uma empresa que tem alta rentabilidade. Ela paga dividendos regularmente. Se você colocar o gráfico da Taesa, você vai perceber que o gráfico ele só sobe, tem um crescimento constante e linear. Então você tem 3 ações aqui do setor cíclico: BB Seguridade, Itaú e Taesa. Agora temos mais 2 ações setores cíclicos, ações que tem um pouco mais de volatilidade, ação que é um pouquinho mais sensível, mas que pode ser aqui algumas sugestões para você compor o seu portfólio. Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo, é uma empresa brasileira, foi privatizada, é uma empresa com crescimento exponencial, gera muito dividendos e paga para os seus acionistas, ou seja, para os seus investidores. Claro que a Vale ela tem uma grande oscilação, ela depende da China, em torno de 50%, 60% do minério de ferro da Vale é exportado para fora, principalmente para o mercado asiático, lá para a China, então ela tem oscilações. Então, quanto o minério de ferro oscila, atinge diretamente a Vale, mas é uma empresa ótima para você poder ter em carteira. Uma outra empresa interessante, Klabin, empresa líder no papel e celulose. Bom, você já foi no banheiro fazer o número 2? Papel. Você já pegou um livro? Leu? Papel. Você já imprimiu alguma coisa ali no seu trabalho? Papel. Você já anotou alguma coisinha no seu caderno? Papel. Então a Klabin, ela é uma das maiores empresas do mundo em papel e celulose. E aproximadamente, se não me falha a memória, 70% do que a Klabin ela produz, ela exporta. Então ela vende lá para fora e recebe em dólar. Então nesse vídeo eu te dei uma orientação sobre ações. Como que você encontra boas ações na bolsa de valores. De uma maneira geral, você tem 2 setores, o setor cíclico e o setor defensivo. Você fazendo a combinação desses 2 setores, você vai ter uma grande previsibilidade e um alto poder de fazer o seu capital crescer. Claro que a gente pode aprofundar em alguns estudos em algum outro vídeo, mas se você chegou até aqui e tem gostado desse conteúdo que eu tenho feito aqui, eu convido você a deixar um likezinho e mais uma vez se inscrever no canal. Muito obrigado pela tua companhia, um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!